Você viveu tempo demais arrastando uma versão de si mesmo que não merece mais existir. Essa versão fraca, cheia de desculpas, procrastinação e medo, tem friado o seu crescimento, limitado o seu potencial e mantido você em um estado de mediocridade, do qual talvez nem perceba. Mas chegou o momento de destruí-la, não com palavras, não com promessas vazias, mas com ação. Dentro de você existe uma versão mais forte, mais disciplinada, mais imparável, esperando para ser libertada. Mas ela não vai aparecer por mágica. Você precisa forjá-la, treiná-la e fortalecê-la com decisões diárias. Não há atalhos, não há fórmulas secretas, há apenas um caminho: destruir o que te mantém fraco e construir o que te tornará invencível. Antes de começar, quero que faça um compromisso real consigo mesmo. Não basta apenas ouvir, é preciso agir. Escreva nos comentários: hoje tomo a decisão de ser minha melhor versão. Sou estoico. Declare isso. Torne-o público. Deixe que esse seja o primeiro passo para destruir sua versão fraca e iniciar sua transformação. Agora sim, vamos ao que realmente importa. Número 1. Aceitar a existência da sua versão fraca. Aceitar a existência da sua versão fraca é o primeiro passo para superá-la. A maioria das pessoas vive em negação, escondendo seus defeitos, justificando a falta de disciplina e evitando encarar a realidade. Mas o estoicismo nos ensina que a única maneira de nos fortalecermos é olhar de frente para as nossas fraquezas, sem desculpas nem auto-engano. Você não pode melhorar o que não reconhece. Pense em quantas vezes adiou uma tarefa importante simplesmente porque não tinha vontade de fazê-la. A procrastinação nada mais é do que um sinal de que a sua versão fraca está vencendo. Em vez de enfrentar o desafio, você escolhe o conforto momentâneo. E o que acontece depois? Sente culpa, decepção consigo mesmo e acaba preso em um ciclo de evitar o que sabe que deve fazer. Marco Aurélio dizia que o obstáculo é o caminho. Essa resistência que você sente é precisamente o sinal de que é ali que deve trabalhar para começar a vencer essa parte fraca de si mesmo. Faça uma lista das coisas que te travam. Escreva com brutal honestidade: é difícil levantar cedo, falta disciplina para treinar, evita conversas difíceis. Reconhecer isso dói, porque implica admitir que você não é tão forte quanto gostaria de acreditar. Mas no estoicismo, a verdade é a base do progresso. Você não pode moldar a si mesmo sem antes ver o que precisa mudar. As pessoas se enganam dizendo: eu sou assim, como se suas fraquezas fossem parte fixa da identidade. Isso é falso. Você não é seus hábitos atuais, você é o que decide ser a cada dia. Epicteto ensinava que não devemos reclamar da vida como se fôssemos vítimas do destino, mas assumir responsabilidade total por quem somos e como agimos. Se hoje você se considera fraco, isso não significa que precise continuar assim amanhã. Mas não basta reconhecer a fraqueza, é preciso agir imediatamente. Um estoico não fica na teoria, ele pratica sua filosofia no dia a dia. Se você identificou que o problema é a procrastinação, comprometa-se a fazer a tarefa mais difícil logo pela manhã. Se sua fraqueza é a preguiça, empurre seu corpo para o movimento antes que a mente comece a inventar desculpas. A chave é agir antes que a resistência te prenda. A dor da mudança é menor do que o sofrimento de permanecer igual. É desconfortável acordar cedo, é difícil dizer não às distrações, é cansativo enfrentar seus medos, mas é muito pior viver preso na mediocridade da sua versão fraca. Pense em como se sentiria ao se olhar no espelho daqui a um ano e perceber que continua sendo o mesmo, com os mesmos problemas, as mesmas desculpas, a mesma falta de disciplina. Isso é o que realmente deveria te assustar.
Por isso, toda vez que perceber que sua versão fraca está tomando o controle, faça o oposto do que essa voz interna quer que você faça. Se ela disser para descansar mais 5 minutos, levante-se imediatamente. Se disser para deixar o treino para amanhã, faça agora mesmo. Se disser para evitar uma conversa difícil, enfrente-a sem hesitar. A chave está em treinar a mente para não ceder ao conforto. Os estoicos entendiam que o domínio de si mesmo é o verdadeiro poder. Não se trata de conquistar o mundo exterior, mas de conquistar a si próprio. Quando você se controla, quando é dono das suas ações em vez de escravo dos seus impulsos, descobre o que é a verdadeira liberdade. Porque o maior inimigo que você tem não está fora, mas dentro de você. Então, neste momento, decida que não vai continuar alimentando a sua versão fraca. Reconheça assim, mas não a deixe vencer. Não se identifique com ela. Todos os dias você tem a oportunidade de provar que é mais forte do que imagina. E quando age com disciplina, coragem e determinação, não apenas melhora sua vida, mas se torna alguém digno de respeito, tanto dos outros quanto de si mesmo. Número 2. Escolha transformar sua vida agora. Cada dia que você decide não mudar, está renunciando à pessoa que poderia ser. Não importa o quanto você racionalize, o quanto se justifique, ou quantas vezes diga a si mesmo que amanhã será o dia em que vai começar. A verdade é que, a cada momento em que escolhe não agir, você se afasta mais do seu potencial. O tempo continua avançando, indiferente às suas desculpas. O estoicismo nos ensina que o único bem que realmente possuímos é o presente, e desperdiçá-lo com procrastinação é um ato de auto-engano e autodestruição. Imagine olhar-se no espelho e ver refletida uma vida que não representa quem você realmente quer ser. Você sabe que poderia estar mais forte, mais disciplinado, mais focado em suas metas. Mas em vez de agir, continua adiando. Os dias passam, as semanas passam, os anos passam e aquele reflexo continua o mesmo. A única diferença é que agora você carrega o peso de mais oportunidades desperdiçadas, mais tempo perdido. Até quando vai continuar esperando? Você não é vítima do destino. Não existe um futuro predeterminado para você. Tudo o que conquistar nesta vida será o resultado das decisões que toma agora. Não amanhã, agora. Marco Aurélio dizia que a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Se você acredita que não pode mudar, que não vale a pena tentar, essa será a sua realidade. Mas se escolher transformar sua mentalidade, se decidir agir, então nada nem ninguém poderá te deter. Pare de esperar que a motivação chegue. A motivação é instável, passageira. O que você realmente precisa é de disciplina, porque é ela que te fará agir mesmo quando não tiver vontade. Você não precisa se sentir pronto para começar, apenas precisa começar. Epicteto dizia que a felicidade e a liberdade começam com a compreensão clara de uma simples regra. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. E o que sempre está sob o seu controle é a sua capacidade de agir neste exato momento. O problema é que a maioria quer resultados sem pagar o preço do esforço. Querem um corpo forte sem treinar, sucesso sem sacrifício, autodisciplina sem desconforto. Mas a verdade é que toda mudança real vem com um custo, e se você não está disposto a pagá-lo, então continue olhando para o espelho e vendo a versão de si mesmo que sabe que não te enche de orgulho. Hoje você tem uma escolha. Pode continuar sendo o mesmo, repetindo os mesmos hábitos, caindo nas mesmas desculpas e acumulando mais arrependimentos. Ou pode se levantar e decidir que este é o momento em que tudo muda. Não porque alguém mandou, não porque é um novo ano, um novo mês ou uma segunda-feira, mas porque finalmente entende que o tempo não te espera.
O primeiro passo não precisa ser grandioso. Você não precisa transformar sua vida inteira em um único dia. Só precisa dar um pequeno ato de disciplina agora mesmo. Saia para correr e escreva aquela página, ligue para aquela pessoa. Comece com o que tiver, onde estiver, mas comece. Porque no momento em que prova a si mesmo que é capaz de agir mesmo sem vontade, percebe que o caminho da mudança é possível. Ninguém virá te resgatar. Ninguém fará o trabalho por você. Ninguém se importará mais com a sua vida do que você mesmo. E se não tomar o controle agora, continuará sendo um escravo da inércia, preso à mesma rotina, olhando para trás em alguns anos e percebendo que poderia ter sido muito mais. Os estoicos compreendiam que o poder real está na ação, não nas palavras, não nas intenções, não nos desejos, mas na ação. Portanto, não espere mais. Não invente outra desculpa para permanecer igual. Decida neste momento que sua vida não será definida pela procrastinação nem pelo medo. Dê esse primeiro passo hoje. Número 3. Enfrentar e questionar a voz interna crítica. Essa voz na sua cabeça que diz que você não é bom o suficiente, que não tem o que é preciso para enfrentar um desafio, que vai falhar. Não é a verdade. É apenas uma impressão e as impressões não são fatos. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. O que realmente te impede não é a falta de capacidade, e sim a história que você conta a si mesmo. Pense em quantas vezes quis fazer algo, mas essa voz interna te paralisou. Talvez quisesse falar em público, mas na sua mente ouviu: você não é bom nisso, vai errar, todos vão te julgar. Ou talvez quisesse começar um projeto, mas surgiu aquele pensamento: você não tem talento suficiente, é tarde demais, vai fracassar como sempre. Essa voz não é sua aliada, é um obstáculo, e o estoicismo nos ensina que os obstáculos não existem para nos deter, mas para serem superados. Quando essa voz aparecer, não a aceite sem questionar. Pergunte a si mesmo: isso é um fato ou apenas um medo irracional, e está me ajudando ou me limitando? Que evidência tenho de que realmente não posso fazer isso? É provável que perceba que essas dúvidas não se baseiam na realidade, mas em inseguranças acumuladas ao longo do tempo. E se você não as controlar, elas continuarão definindo a sua vida. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava a si mesmo que não deveria se deixar levar por pensamentos negativos sem examiná-los primeiro. Ele chamava isso de treinar a mente para ver as coisas como realmente são. Você não é seus pensamentos, não é seus medos, não é suas dúvidas, você é as ações que escolhe tomar, apesar de tudo isso. Quando perceber que a voz crítica tenta dominar, mude a narrativa. Em vez de não sou bom o suficiente, diga sou capaz de melhorar. Em vez de vou fracassar, diga cada tentativa me aproxima do meu objetivo. Não se trata de mentir para si com afirmações vazias, mas de responder com a verdade. A verdade é que ninguém nasce sabendo. A verdade é que o progresso é possível. A verdade é que o que você pensa sobre si mesmo influencia diretamente como age. Você não pode permitir que uma voz sem fundamento controle sua vida. Precisa enfrentá-la com a mesma determinação com que enfrentaria um inimigo externo, porque essa voz pode ser seu pior inimigo. Se não a calar, ela limitará cada decisão, te manterá pequeno, te fará viver com medo. Mas se desafiá-la, com lógica e coragem, recuperará o poder sobre si mesmo. A chave não é eliminar completamente esses pensamentos, pois eles sempre aparecerão. A chave é não se identificar com eles, não lhes dar autoridade. Deixe-os passar como nuvens no céu, sem se apegar. Um pensamento negativo só tem poder se você lhe der atenção. Se em vez disso,
e escolher se concentrar na ação, no que pode fazer, no que está sob seu controle, a voz perde força. Os estoicos entendiam que a mente precisa de disciplina, assim como o corpo. Assim como treinamos o corpo para ser forte, devemos treinar a mente para resistir à dúvida e ao medo. E a melhor maneira de fazer isso é com ação. Cada vez que fizer o contrário do que essa voz te diz, cada vez que enfrentar um desafio em vez de evitá-lo, cada vez que tomar uma decisão corajosa em vez de ceder à insegurança, estará enfraquecendo seu inimigo interno. Não continue deixando que uma simples impressão te controle. Não permita que um pensamento automático dite sua vida. Você é mais forte do que isso. Tem o poder de questionar cada ideia que surge na sua mente e decidir quais aceita e quais rejeita. Porque a única voz que deve te guiar não é a do medo, mas a da razão e da virtude. E essa voz sempre te conduzirá à ação, ao crescimento e à vida que você realmente merece viver. Número 4. Substituir hábitos fracos por forte. O que você faz todos os dias define em quem se torna. Não são os momentos de inspiração, nem os impulsos de motivação que determinam seu destino, mas sim os hábitos que repete constantemente. Se seus hábitos são fracos, sua vida será fraca. Se seus hábitos são fortes, você construirá uma versão de si mesmo capaz de enfrentar qualquer desafio. Não existem atalhos, não existe mágica, apenas repetição constante de ações que te aproximam do que deseja ser. Imagine alguém que acorda tarde, sem energia, sem propósito, olhando o telefone antes mesmo de sair da cama. Seu dia já começa com preguiça, sem controle, depois procrastina no trabalho, se distrai com redes sociais, come sem pensar, evita esforço físico e ao final do dia sente-se insatisfeito, mas repete o mesmo ciclo no dia seguinte. Por quê? Porque seus hábitos o prenderam em uma rotina de fraqueza. Agora imagine outra versão dessa mesma pessoa. Ela acorda cedo, não porque seja fácil, mas porque treinou sua mente para resistir à tentação da comodidade. Sua primeira ação do dia não é buscar distrações, e sim tomar o controle do seu tempo. Talvez faça exercício, medite ou revise suas metas antes de começar a jornada. Encarar o trabalho com disciplina, sem desculpas. Em vez de comer por impulso, escolhe o que nutre o corpo. Ao final do dia, sente progresso, não estagnação. Tudo isso não é questão de talento nem de sorte, é questão de hábitos. Os estoicos entendiam que o autodomínio é a base do verdadeiro poder. Epicteto dizia que você não pode controlar o que acontece fora, mas pode controlar como responde. E a melhor forma de responder com força é treinando mente e corpo através de hábitos sólidos. A diferença entre mediocridade e excelência não está em grandes decisões, mas nas pequenas escolhas diárias. Se quer mudar, não basta dizer que vai. Precisa agir agora. Comece identificando um hábito fraco na sua vida, algo que sabe que te limita. Talvez seja difícil acordar cedo, talvez desperdice tempo nas redes sociais, talvez sua alimentação esteja fora de controle. Não tente mudar tudo de uma vez. O segredo não está em transformações extremas, mas em substituir hábitos fracos por fortes, de forma gradual e constante. Se dorme demais, reduza aos poucos o tempo que passa na cama até que acordar cedo se torne automático. Se passa muito tempo no celular, estabeleça períodos sem distrações e substitua por leitura ou aprendizado. Se sua alimentação é desregrada, não mude tudo de um dia para o outro. Comece com uma refeição mais saudável por dia e avance a partir daí. A chave é o substituir, não apenas eliminar. Tirar um hábito ruim sem colocar outro no lugar cria vazio. Um hábito fraco se forma por repetição, e um hábito forte também. O que é difícil no começo se torna natural com o tempo, mas apenas se houver constância.
Marco Aurélio compreendia que cada ação molda seu caráter. Se agir com disciplina hoje, será mais fácil agir com disciplina amanhã. Se ceder à preguiça hoje, será mais difícil resistir no futuro. Você não está lutando apenas por este momento, está moldando a pessoa que será nos próximos anos. Não espere se sentir pronto, não espere o momento perfeito. A melhor maneira de mudar é simplesmente começar. Você não precisa de grandes vitórias, apenas de pequenas decisões diárias que somam. Cada vez que escolhe levantar-se cedo em vez de continuar dormindo, está vencendo. Cada vez que se concentra no trabalho em vez de se distrair, está vencendo. Cada vez que resiste à tentação de voltar a um velho hábito, está construindo uma versão mais forte de si mesmo. O poder está na consistência. Não importa o quão motivado você se sinta hoje, o que realmente importa é o que fará amanhã, depois de amanhã e em todos os dias seguintes. Mude agora, porque cada dia que mantém os mesmos hábitos te afasta ainda mais da pessoa que poderia ser. Número 5. Aprenda a dizer não. Cada vez que você diz sim a algo que não importa, está dizendo não ao que realmente poderia mudar sua vida. As pessoas reclamam que não têm tempo para suas metas, mas se observarmos em que gastam seus dias, percebemos que enchem a agenda com coisas irrelevantes, compromissos desnecessários, favores que não queriam fazer, distrações disfarçadas de responsabilidade. Não é que falte tempo, é que não sabem protegê-lo. As pessoas que conquistam grandes coisas não o fazem porque têm mais horas no dia, mas porque sabem onde investir essas horas. Elas dizem não à maioria das coisas, não por frieza ou egoísmo, mas porque entendem que cada sim tem um custo. Cada vez que aceita algo sem pensar, está roubando de si mesmo o tempo e a energia que poderia usar no que realmente importa. Pense em quantas vezes você disse sim apenas para evitar conflito. Alguém te pede um favor que não quer fazer, mas você aceita para não parecer rude. Te convidam para algo que não te interessa, mas vai para não parecer antissocial. Se compromete com tarefas que não te aproximam dos seus objetivos apenas porque sentiu que devia. E depois se pergunta por que nunca sobra tempo para treinar, aprender ou construir a vida que deseja. Marco Aurélio dizia que devemos nos perguntar constantemente, e isto é essencial, se a resposta for não, então não faça. Você não pode avançar se sua energia está dispersa em coisas sem importância. Precisa ser implacável com suas prioridades. Não pode ser escravo das expectativas dos outros. As pessoas continuarão pedindo coisas, tentando ajustar sua vida à agenda delas, mas você não está aqui para satisfazer todos os desejos alheios. Está aqui para fazer o que deve ser feito. Dizer não é desconfortável no começo, porque te ensinaram que ser uma boa pessoa significa agradar a todos. Mas o estoicismo não trata de agradar, trata de viver de acordo com a razão e a virtude. E não há nada virtuoso em sacrificar seu propósito por compromissos que não significam nada. Um estoico não age por pressão social, age porque decidiu que algo é correto e necessário. Da próxima vez que alguém te pedir algo, antes de responder automaticamente, pare e se pergunte: isto me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Se não te aproxima, a resposta é não. Você não precisa se justificar nem inventar desculpas. Apenas diga não posso. Simples assim. As pessoas se surpreenderão no início, mas logo entenderão que o seu tempo é valioso e deixarão de esperar que esteja disponível para tudo. Não se trata de ser fechado ou de nunca ajudar ninguém, mas de escolher com inteligência onde colocar sua energia. Quando diz não ao que é desnecessário, pode dizer sim com mais força ao que realmente importa. Quando protege seu tempo, pode dedicá-lo ao que te faz crescer.
Cada vez que rejeita uma distração, reforça o compromisso com a sua própria vida. Os estoicos sabiam que a autodisciplina é essencial para qualquer conquista, e parte dessa autodisciplina é não deixar que os outros decidam onde você deve gastar seu tempo. É fácil se deixar levar pela corrente, aceitar tudo, tentar agradar a todos. Mas isso só te afasta do seu propósito. Dizer não é um ato de respeito por si mesmo, um lembrete de que sua vida não deve ser desperdiçada com trivialidades. Da próxima vez que duvidar, lembre-se: cada sim tem um preço. Certifique-se de que vale a pena pagá-lo. Número 6. Despertar do letargo da mediocridade. A mediocridade não chega de repente, ela se infiltra na sua vida aos poucos, disfarçada de conforto, de desculpas razoáveis, de frases como "isso já é suficiente". Um dia, você acorda e percebe que está preso em uma rotina que não te desafia, em um trabalho onde faz apenas o mínimo para não ser demitido, em relacionamentos onde evita dizer o que realmente pensa, e o pior é que nem sabe como chegou até aí. Marco Aurélio dizia que a alma se colore com o tom de seus pensamentos. Se você aceita a mediocridade em uma área da sua vida, ela logo se espalha para todas as outras. Se no trabalho você faz apenas o suficiente para sobreviver, com o tempo essa atitude se refletirá no seu corpo, na sua mente e nas suas relações. Você se torna alguém que se conforma, que se esconde atrás da desculpa de que não está tão mal, quando no fundo sabe que poderia ser muito mais. É fácil justificar. Você se convence de que a vida é difícil, de que nem todos podem ter sucesso, de que é melhor ficar seguro do que se arriscar. Mas, cada vez que repete essas frases na sua cabeça, está se enganando. Não é que você não possa mais, é que decidiu não tentar. Não é que o mundo tenha te condenado à mediocridade, é que você mesmo permitiu que ela se instalasse na sua vida. Os estoicos entendiam que o verdadeiro inimigo não está fora, mas dentro de você. Não é o chefe que não te valoriza, nem a sociedade que impõe limites, nem a sorte que não te favorece. É a voz interna que te diz que está tudo bem permanecer onde está, que se esforçar dá muito trabalho, que a excelência é para os outros. Essa voz é o letargo da mediocridade, e se você não enfrentá-la, ela continuará te anestesiando até o dia em que perceber que desperdiçou anos da sua vida. Faça um inventário honesto. Olhe para a sua vida e pergunte-se: em quais áreas estou me conformando? Onde estou aceitando menos do que sei que posso alcançar? Talvez seja no físico, onde diz a si mesmo que estar fora de forma é normal. Talvez na mente, onde consome entretenimento vazio em vez de se educar e crescer. Talvez nas relações, onde não se atreve a falar com sinceridade, a exigir o que precisa, a mostrar seu verdadeiro valor. Você não pode mudar o que não reconhece. A primeira batalha é contra a negação. Admita, você deixou que a mediocridade ocupasse espaço na sua vida, mas reconhecer isso não é motivo de culpa, é uma oportunidade. Porque o momento em que percebe que está dormindo é o momento em que pode acordar. Não precisa de uma revolução instantânea, mas sim de um compromisso inabalável com a melhoria. Saia da zona de conforto todos os dias, mesmo que um pouco. Se tem se conformado com o mínimo no trabalho, comece a se destacar, não por reconhecimento, mas porque a excelência deve ser o seu padrão. Se tem evitado o esforço físico, comece com 10 minutos por dia, mas faça sem falhar. Se tem permitido que suas relações sejam superficiais, ou se ser honesto, mostre quem você realmente é. A mediocridade é um hábito, e a excelência também. Ela não é um talento inato, é uma decisão diária. Marco Aurélio compreendia isso. Escolha o que é difícil, o que exige esforço, o que te causa desconforto,
porque é ali que você realmente cresce. Não viva com a sensação de que poderia ter sido mais, mas nunca tentou. Não espere que a vida te force a mudar. Desperte agora, porque cada dia que continua adormecido na mediocridade é um dia que jamais poderá recuperar. Número 7. Construa uma mentalidade de disciplina. Você não pode depender da motivação. A motivação é instável, frágil, um impulso passageiro que aparece e desaparece sem aviso. Se esperar se sentir motivado para agir, nunca será constante, nunca avançará, nunca alcançará a excelência. O que realmente te levará longe é a disciplina. A disciplina é o que te faz levantar cedo quando quer continuar dormindo. O que te empurra a treinar quando não tem vontade, a trabalhar mesmo cansado, a seguir em frente quando a parte fraca da sua mente quer desistir. Pense em um atleta de elite, ele não treina apenas quando está inspirado. Ele não espera estar de bom humor para correr, nem procura desculpas quando o clima está ruim ou o corpo está cansado. Ele treina porque é o que precisa ser feito, porque construiu o hábito da disciplina até o ponto em que seu corpo e sua mente sabem que não há outra opção. O mesmo acontece com qualquer pessoa que atinge a grandeza. Elas não esperam se sentir prontas, simplesmente fazem o que deve ser feito. Os estoicos entendiam que a disciplina é a base do autodomínio. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, quando quiser, mas ter controle absoluto sobre si mesmo. E esse controle só é alcançado através da repetição constante de ações que fortalecem o caráter. Se você cede à comodidade, se deixa que os impulsos ditem sua vida, torna-se escravo das próprias emoções. Mas se treinar sua mente para agir independentemente do que sente, torna-se imparável. Todos os dias, você tem a chance de escolher entre disciplina e mediocridade. Pode continuar adiando o que sabe que precisa fazer, ou pode agir agora. Pode se render à fadiga, à preguiça, às distrações, ou pode ir um pouco além, manter-se firme e provar a si mesmo que está no controle. A diferença entre quem alcança suas metas e quem não alcança não está no talento, mas na capacidade de continuar mesmo sem vontade. A chave está nos hábitos. Não se trata de grandes esforços ocasionais, mas de pequenas ações repetidas todos os dias até que se tornem parte de quem você é. Se quer ser mais disciplinado, comece pelo básico. Não se preocupe com o quanto pode fazer em um único dia, preocupe-se com o que pode fazer de forma constante durante anos. Um pequeno esforço diário vale mais do que uma explosão de motivação que desaparece em uma semana. Não aceite desculpas. Não diga que vai começar amanhã. Não caia na armadilha de esperar o momento perfeito. A disciplina se constrói com ação imediata. Você não precisa se sentir inspirado para treinar, só precisa calçar os tênis e começar. Não precisa estar motivado para trabalhar. Basta sentar e fazer. Não precisa de vontade para mudar de vida. Só precisa decidir que não será governado pela preguiça. Marco Aurélio compreendia que o esforço é o que nos define. Não somos o que pensamos em fazer, mas o que fazemos repetidamente. Se se acostuma a desistir, a procrastinar, isso é o que será. Mas se se acostuma a agir, a disciplinar-se, a avançar apesar das circunstâncias, construirá uma mentalidade inabalável. Cada vez que escolhe a disciplina em vez da comodidade, forja uma versão mais forte de si mesmo. Cada vez que ignora a voz interna que diz para parar, treina a mente para resistir à fraqueza. Não se trata de ser perfeito, mas de comprometer-se a melhorar todos os dias. Porque no fim, não vence o mais motivado. Vence aquele que nunca deixa de avançar. Número 8. Elimine as distrações da sua vida. Cada distração que você permite na sua vida é mais um obstáculo entre você e seus objetivos.
No começo, você nem percebe, são apenas pequenos momentos aqui e ali, alguns minutos nas redes sociais, um vídeo a mais, uma conversa sem sentido. Mas quando olha para trás, percebe quanto tempo desperdiçou. O pior inimigo do progresso não é o fracasso, é a distração. Porque o fracasso, pelo menos, te ensina algo, a distração apenas te rouba, silenciosamente, sem que perceba. Se realmente quer avançar, precisa mudar o seu ambiente. Não pode esperar ter disciplina, estando cercado de tentações projetadas para capturar sua atenção. Não pode se concentrar se o telefone vibra a cada 5 minutos. Não pode desenvolver profundidade de pensamento se enche a mente com conteúdo superficial. Os estoicos sabiam que a clareza mental é essencial para a excelência. Você não pode ser forte se vive constantemente distraído. Pense em alguém que deseja conquistar algo grandioso, um escritor que quer terminar seu livro, um empreendedor que quer construir seu negócio, um atleta que quer atingir seu melhor nível. Você acha que essa pessoa passa horas navegando em redes sociais, que desperdiça energia com trivialidades? Não. Ela organizou sua vida de modo que tudo ao seu redor a empurre em direção ao seu objetivo. Nada é deixado ao acaso. Se realmente está comprometido com seu crescimento, precisa tomar medidas drásticas. Não basta dizer, vou me distrair menos, é necessário eliminar as distrações pela raiz. Apague os aplicativos que consomem seu tempo sem te dar nada em troca. Bloqueie os sites que te afastam do trabalho. Crie um espaço físico onde possa se concentrar sem interrupções. Desative notificações. Livre-se do desnecessário. Não confie apenas na força de vontade. Construa um ambiente que te ajude a vencer. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a chave para uma vida plena está na concentração no essencial. Se algo não te aproxima do seu propósito, é uma distração. Não importa se parece inofensivo, se é parte da cultura atual ou se todo mundo faz. Pergunte-se, isto me aproxima ou me afasta das minhas metas? Se a resposta não for clara, elimine. As distrações não apenas roubam seu tempo, roubam também sua clareza. Quando passa o dia saltando de uma coisa para outra, sua mente nunca se estabiliza, nunca alcança profundidade. E sem profundidade, não há verdadeiro crescimento. A concentração prolongada é um superpoder em um mundo onde todos estão dispersos. Se você aprender a se focar intensamente no que importa, estará à frente de 99% das pessoas. A melhor maneira de eliminar distrações é substituí-las por algo mais poderoso. Não adianta apenas apagar redes sociais se não tiver algo mais para ocupar sua energia. Preencha seu tempo com atividades que fortaleçam sua mente e seu corpo. Treine, estude, crie, trabalhe em seus projetos. Faça sua vida tão desafiadora e significativa que as distrações percam o apelo. Não será fácil no começo. Sua mente buscará escapes, desejará voltar aos velhos hábitos. Mas a cada vez que resistir, ficará mais forte. A cada vez que escolher concentração em vez de distração, estará construindo uma mentalidade de excelência. E quando olhar para trás, verá que eliminou tudo o que te paralisava e criou um caminho de progresso real. Não espere que as distrações desapareçam sozinhas. Elas não vão. Você precisa tomar o controle e eliminá-las com determinação. Não porque seja fácil, mas porque sabe que a vida que deseja está do outro lado da concentração absoluta. Número 9. Enfrente seus medos com ação. O medo é um inimigo silencioso que se esconde na mente, disfarçado de lógica, de prudência, de desculpas que parecem razoáveis. Ele te diz que não é o momento certo, que você não está pronto, que deve esperar. Mas a verdade é que o medo só cresce quanto mais você o alimenta com inação.
Se não o enfrenta hoje, amanhã ele se tornará mais forte. E quando perceber, já terá tomado o controle da sua vida sem que se desse conta. Toda vez que você adia algo por medo, escolhe o caminho da fraqueza. Você sabe o que precisa fazer, sabe o que é necessário, mas continua paralisado. Quantas oportunidades já deixou escapar por medo de falhar? Quantas vezes se calou quando queria falar? Quantos projetos abandonou antes mesmo de começar? A diferença entre aqueles que alcançam suas metas e os que ficam presos na mediocridade não é a ausência de medo, mas a vontade de agir apesar dele. Os estoicos compreendiam que o medo é apenas uma impressão, não uma realidade. Marco Aurélio dizia claramente: se algo externo te causa angústia, a dor não vem da coisa em si, mas da interpretação que faz dela. O problema não é o medo, mas o que você faz com ele. Você pode deixá-lo te controlar, ou pode enfrentá-lo com ação. A ação é a única cura real para o medo. Pense em alguém que tem medo de falar em público. Na primeira vez, sua voz treme, as mãos suam, a mente grita para desistir, mas ele faz mesmo assim. Na segunda vez, ainda sente medo, mas um pouco menos. Na terceira, o pavor diminui. Na 10ª, percebe que aquele medo nunca teve fundamento. A única forma de superá-lo foi enfrentando-o repetidas vezes. Se você se esconde do medo, ele se transforma em uma prisão. Se o enfrenta, ele se torna um trampolim. Cada ação contrária ao medo te torna mais forte, mais livre, mais dono da própria vida. Epicteto dizia que o que tememos se torna insignificante quando finalmente o enfrentamos. O que hoje te assusta, amanhã será apenas uma lembrança, mas somente se decidir agir. Não espere se sentir pronto. Não espere o momento perfeito. O medo nunca desaparecerá por completo, mas você pode reduzir o seu poder ao mínimo agindo agora. Não é preciso dar um passo gigantesco, comece pelo menor. Se teme falar com desconhecidos, faça uma simples pergunta a alguém hoje. Se tem medo de fracassar em um projeto, dê o primeiro passo sem pensar no resultado final. Se teme o julgamento, exponha sua opinião sem medo do que pensarão. Faça um exercício agora mesmo, identifique o medo que tem evitado. Não importa o tamanho. Escolha uma ação, por menor que seja, que possa tomar ainda hoje para enfrentá-lo. Não amanhã, não na próxima semana, hoje. Não pense demais, apenas faça. Porque no momento em que agir, sentirá algo poderoso, o medo começará a perder força. Cada vez que enfrenta o medo com ação, você se fortalece. Cada vez que escolhe se mover em vez de se paralisar, reforça o próprio caráter. E quando isso se torna um hábito, o medo deixa de ser um obstáculo e se transforma em um sinal de crescimento. Não permita que o medo dite sua vida. Não seja dominado por pensamentos que só existem na sua mente. Faça o que precisa ser feito, independentemente de como se sente, porque a ação é, e sempre será, a única forma real de vencer o medo. Número 10. A influência do ambiente e das relações. Olhe ao seu redor. As pessoas com quem passa mais tempo estão moldando quem você é, perceba ou não. Os hábitos, crenças e ações delas influenciam diretamente as suas. Ora é ao sébito. Crenças e ações delas influenciam diretamente as suas. Se está cercado de pessoas sem ambição, que se contentam com o mínimo, que reclamam em vez de agir, mais cedo ou mais tarde você adotará a mesma mentalidade. Sem perceber, a mediocridade é contagiosa, mas a excelência também é. Os estoicos entendiam a importância de se cercar de pessoas que impulsionam o crescimento.
Epicteto ensinava que devemos escolher cuidadosamente quem permitimos entrar em nosso círculo, pois sua influência pode te fortalecer ou te enfraquecer. Marco Aurélio também era claro: se alguém não contribui para o seu crescimento, se não te desafia a ser melhor, então não merece um espaço na sua vida. Se você se cerca de pessoas que vivem de desculpas, acabará justificando a própria falta de ação. Se passa tempo com quem se distrai com trivialidades, se tornará igualmente disperso. Se convive com quem tem medo de desafios, começará a duvidar da própria capacidade, não porque seja fraco, mas porque o ambiente molda a mente. Se quer construir força interior, esteja entre aqueles que te exigem mais, que não te deixem acomodar, que te desafiem constantemente a elevar seu nível. Pense em alguém que passou anos cercado de amigos sem ambição, em um ambiente onde a norma é a preguiça e o conformismo. Essa pessoa provavelmente teve sonhos, ideias, vontade de mudar, mas com o tempo se adaptou ao ritmo ao redor. Parou de tentar, começou a agir e a pensar como eles, até se tornar um deles. Agora imagine o oposto: alguém que, ao decidir melhorar, buscou estar entre pessoas que já estavam no caminho do crescimento. Essa pessoa não apenas aprendeu com elas, mas também foi impulsionada a dar mais de si, a não se contentar, a exigir mais do próprio potencial. Não se trata de eliminar todas as pessoas da sua vida de uma hora para outra, mas de observar com clareza e fazer ajustes conscientes. Pergunte se as pessoas com quem passo tempo me desafiam a ser melhor, me inspiram a crescer ou me arrastam para a mediocridade. As conversas com elas me elevam ou giram em torno de queixas e distrações sem sentido. Se as respostas não forem favoráveis, é hora de agir. Isso não significa desprezar ninguém, mas estabelecer limites. Você não pode se dar ao luxo de desperdiçar energia em um ambiente que não te fortalece. Busque estar perto daqueles cujos hábitos você admira, que têm a disciplina que deseja desenvolver, que vivem com propósito. Quando se cerca de pessoas que buscam a excelência, inevitavelmente você começa a se elevar junto delas. Se não encontrar essas pessoas no seu círculo imediato, procure-as. Leia livros de mentes brilhantes. Consuma conteúdo que te inspire. Envolva-se em comunidades onde disciplina, propósito e melhoria contínua sejam valores fundamentais. O que você ouve, vê e permite entrar na mente afeta diretamente a pessoa em que se torna. Se preencher seu ambiente com vozes que te impulsionam, será mais difícil cair na mediocridade. Os estoicos sabiam que você não pode deixar que o ambiente dite o seu destino, deve tomar o controle. Se o lugar onde está não te favorece, mude. Se as pessoas com quem convive não te somam, busque outras. Não permita que a comodidade do conhecido te mantenha preso em um nível baixo. Busque estar entre aqueles que te desafiam, que esperam mais de você, que te fazem sentir desconforto, porque é esse desconforto que te obriga a crescer. É aí que você evolui. Número 11. Reconheça seu verdadeiro potencial. Você viveu toda a sua vida usando apenas uma pequena parte do que realmente é capaz de fazer. Acostumou-se a uma versão limitada de si mesmo, preso à rotina, ao conhecido, ao confortável, e o pior é que nem percebeu. A maioria das pessoas nunca descobre o próprio potencial, porque aceita cedo demais a história que contou a si mesma sobre quem é e o que pode alcançar. Pense naquele objeto valioso que você um dia encontrou em casa, algo que ficou guardado por anos, coberto de poeira, sem que soubesse o quanto realmente valia. Esse objeto é o seu potencial, algo que sempre esteve aí, esperando ser redescoberto, esperando que você finalmente abra os olhos e perceba o que é capaz de fazer. O problema é que você permitiu que a mediocridade te cercasse,
que as expectativas baixas moldassem sua identidade, que as experiências passadas ditassem o seu futuro. Mas os estoicos ensinavam que você não é a sua história, não é seus erros, não é suas limitações atuais. Você é o que decide ser a partir deste momento. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que cada pessoa tem dentro de si a capacidade de ser mais forte, mais sábia e mais virtuosa do que imagina. Mas poucos tentam, porque descobrir o verdadeiro potencial significa romper com o conforto, se desafiar, se exigir mais, e isso assusta. É mais fácil permanecer no conhecido, no seguro, no que sempre fez. Mas o conforto é a prisão onde a sua grandeza morre. Se realmente quer saber do que é capaz, precisa sair dessa zona de conforto. Não espere acordar um dia e descobrir todo o seu potencial de repente, não funciona assim. É preciso se testar, se desafiar, se colocar em situações nas quais a única opção seja crescer. Cada vez que escolhe o caminho fácil, afasta-se da pessoa que poderia ser. Olhe para a sua vida e pergunte-se: onde estou me limitando, onde estou aceitando menos do que posso fazer? Talvez seja no seu corpo, quando diz a si mesmo que não pode ser mais forte. Talvez no trabalho, onde se conforma com o mínimo. Talvez na mente, onde repete desculpas em vez de mudar. Você não pode melhorar o que não reconhece. Mas uma vez que enxerga as áreas onde tem se friado, não pode mais ignorá-las. A chave está na ação. Você não descobrirá seu potencial pensando sobre ele, nem lendo ou sonhando com ele. Só o descobrirá quando agir, quando enfrentar um desafio e sair do outro lado mais forte. Quando começar a empurrar seus próprios limites, perceberá que eles eram muito mais frágeis do que imaginava. A versão que hoje acredita ser o seu máximo é apenas um degrau em um caminho que ainda nem começou a percorrer. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com o que não controlamos, mas nos concentrar no que está em nossas mãos. E o seu potencial está em suas mãos. Ele não depende do seu passado, das circunstâncias ou da opinião dos outros. Depende de quanto está disposto a se exigir, de quanto está disposto a sair do papel de vítima e assumir total responsabilidade pelo próprio desenvolvimento. Comece hoje. Não espere um grande momento. Não espere se sentir pronto. Dê um pequeno passo, qualquer passo. Se nunca treinou, vá se mover. Se sempre evitou um desafio, enfrente-o. Se há algo que sempre quis aprender, comece agora. Você não precisa enxergar todo o caminho, só precisa dar o próximo passo. E quando fizer isso, quando agir em vez de duvidar, quando se esforçar em vez de se conformar, começará a despertar para a sua versão real. Não continue vivendo pela metade. Não continue ignorando a força que tem dentro de si. A única diferença entre aqueles que realizam algo extraordinário e os que não realizam é que os primeiros decidiram descobrir o próprio potencial e nunca pararam de se superar. Número 12. O poder da consistência. A diferença entre quem alcança suas metas e quem apenas sonha não é o talento, nem a sorte, nem a inspiração, é a consistência. Qualquer pessoa pode sentir motivação por um momento, começar com entusiasmo, trabalhar com intensidade por alguns dias ou semanas. Mas apenas aqueles que conseguem se manter firmes, avançando independentemente das circunstâncias, chegam onde realmente desejam estar. A fraqueza opera em rajadas, em momentos de emoção que desaparecem quando o desconforto chega. A força, por outro lado, é construída com disciplina, com a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo quando o progresso não é visível. Pense em qualquer meta que tenha: melhorar o físico, aprender uma nova habilidade, construir um negócio, fortalecer a mente. Nenhuma dessas conquistas acontece em um dia, em uma semana ou em um mês.
A excelência não surge em explosões de esforço, mas em pequenos passos repetidos ao longo dos anos. É fácil começar algo quando está empolgado, mas o que realmente importa é o que faz quando a empolgação se vai, quando os resultados não aparecem, quando cada parte de você quer parar. Marco Aurélio sabia disso. Ele não escrevia suas meditações quando se sentia inspirado, mas todos os dias. Não treinava como imperador quando tinha vontade, e sim porque compreendia que o dever não espera pela motivação. Epicteto ensinava que você não pode se chamar disciplinado se só age quando se sente bem. A verdadeira disciplina é a capacidade de seguir adiante quando tudo dentro de você pede para desistir. Olhe ao seu redor, a maioria das pessoas começa algo com energia, mas desiste no primeiro obstáculo. Iniciam na academia e param depois de um mês. Abrem um negócio e desanimam quando não veem ganhos imediatos. Querem mudar de vida, mas ao primeiro sinal de dificuldade, voltam aos velhos hábitos. Não porque não sejam capazes, mas porque nunca aprenderam a ser consistentes. Se realmente quer resultados, precisa de um compromisso absoluto com a constância. Não pode depender da motivação, nem do humor, nem das circunstâncias. Se decidir fazer algo, faça todos os dias, sem desculpas. Não importa se está cansado, se não vê progresso, se ninguém reconhece, o que importa é que continua avançando. Pense em alguém que inicia um grande projeto. No começo, tudo é empolgação, ideias novas, inspiração, mas logo surgem os problemas, as dúvidas, o cansaço. É nesse momento que a maioria desiste, e é nesse mesmo ponto que aqueles que entendem o poder da consistência continuam, não importa o quão difícil pareça. Esses são os que terminam o que começam, esses são os que conquistam o que outros apenas imaginam. A consistência gera confiança. Cada vez que cumpre o que prometeu a si mesmo, reforça a ideia de que é confiável, capaz e disciplinado. E cada vez que falha, cada vez que desiste, alimenta a crença de que não pode, de que não é suficiente. Não se trata apenas de resultados, trata-se de quem você se torna no processo. Faça o compromisso, não importa quão pequeno seja o passo, mas dê um todos os dias. Se quer escrever um livro, escreva ao menos uma linha diária. Se quer melhorar o físico, treine nem que sejam 10 minutos. Se quer aprender algo novo, estude 15 minutos. Você não precisa ver progresso imediato, apenas garantir que não haja um único dia em que não avance. A consistência te leva onde a motivação jamais poderá. Pare de procurar atalhos. Pare de esperar sentir-se pronto. Decida hoje ser a pessoa que age todos os dias. Não porque é fácil, mas porque entende que essa é a única maneira de se tornar imparável. Número 13. Transforme sua mente através da neuroplasticidade. Sua mente não é estática. Você não está preso a uma forma fixa de pensar, de agir ou de ser. Seu cérebro tem a capacidade de mudar, se adaptar e se reinventar completamente. Essa capacidade se chama neuroplasticidade. E se você a compreende e a utiliza a seu favor, pode se libertar de qualquer limitação mental que acredita ter. Desde o nascimento até aproximadamente os 25 anos, o cérebro é extremamente maleável. Aprende com rapidez, forma novas conexões constantemente e absorve informações com facilidade. Mas mesmo na idade adulta, a mente continua mudando. Não importa quantos anos você tenha, quantas vezes tenha falhado ou por quanto tempo tenha acreditado ser de determinada maneira, você pode se reprogramar, desenvolver uma nova mentalidade, criar novos hábitos e transformar a forma como percebe o mundo. O problema é que a maioria das pessoas vive acreditando que é fixa, que sua forma de ser é imutável. Dizem coisas como sempre fui assim, não sou bom nisso, nunca vou mudar.
Mas isso não é verdade. É apenas uma história repetida tantas vezes que o cérebro a transformou em um padrão automático. E a melhor parte é que qualquer padrão pode ser quebrado. Para reconfigurar sua mente, é preciso entender como o aprendizado real acontece. Não basta desejar ou dizer que quer mudar. A neuroplasticidade se ativa quando você foca sua atenção com intensidade. Ao se concentrar profundamente em algo novo, o cérebro libera acetilcolina, uma substância que marca essas conexões como importantes e facilita sua modificação. Mas se tentar aprender sem foco, se buscar mudar sem esforço, o cérebro não registrará isso como algo relevante. Pense em alguém que passou anos acreditando ser ruim para falar em público. Cada tentativa desperta o mesmo padrão: ansiedade, pensamentos negativos, medo. Mas ao decidir enfrentar esse medo com intensidade, prática constante e exposição progressiva, algo muda. No início, o cérebro resiste, mas com o tempo, as conexões antigas se enfraquecem e as novas se fortalecem. Até que um dia aquele medo que parecia inquebrantável perde o poder. O descanso é essencial. A neuroplasticidade não acontece enquanto você pratica, e sim quando descansa. Durante o sono, o cérebro revisa as informações do dia, reforça as conexões úteis e elimina as desnecessárias. Se você não dorme bem, se não permite que a mente se recupere, o processo de mudança se torna muito mais difícil. Por isso, até os estoicos valorizavam o equilíbrio entre ação e recuperação. Você não pode evoluir se corpo e mente estão esgotados. Outro fator crucial é o ambiente. Se quer moldar seu cérebro para a excelência, precisa se cercar de estímulos que reforcem esse processo. Se passa o dia consumindo informações vazias, cercado de pessoas que não te desafiam e sem se exigir nada novo, suas conexões neurais continuarão fortalecendo os mesmos hábitos de sempre. Mas se coloca em um ambiente que te exige mais, que te faz pensar, que te empurra para o crescimento, seu cérebro se adaptará nessa direção. Escolha uma habilidade, uma mentalidade ou um hábito que deseja desenvolver. Não espere se sentir pronto. Não procure desculpas. Foque sua atenção com intensidade, exponha sua mente ao desconforto do aprendizado real e depois descanse. Deixe seu cérebro fazer o trabalho. Repita esse processo uma e outra vez até que o novo se torne automático. É assim que você destrói a versão fraca de si mesmo. É assim que liberta o seu verdadeiro potencial. Número 14. O poder transformador do exercício no cérebro. Sua mente é um reflexo direto do seu corpo. Se você se sente lento, sem energia, com dificuldade para se concentrar, não é apenas falta de motivação ou disciplina. É porque não está usando o corpo da maneira para a qual ele foi criado. O exercício não serve apenas para ter boa aparência ou manter a forma. É uma das ferramentas mais poderosas que existem para transformar o cérebro, fortalecer a mente e operar em um nível mais alto. Quando você se movimenta, seu cérebro muda. Neurotransmissores como dopamina e serotonina são ativados, elevando o humor e reduzindo o estresse. Não é coincidência que depois de treinar, você se sinta mais claro, mais focado, com menos ruído mental. O movimento libera tensão, regula as emoções e permite que sua mente funcione com maior precisão. Os estoicos sabiam que controlar as emoções é essencial para o autodomínio, e o exercício é uma forma prática de alcançar isso sem precisar de longos discursos filosóficos. Ele não apenas afeta como você se sente, mas também como você pensa. A atividade física melhora a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar e aprender.
Ao treinar o corpo, você envia mais oxigênio e nutrientes ao cérebro, fortalecendo as conexões neuronais. Isso significa que você se torna mentalmente mais rápido, retém melhor as informações e desenvolve uma capacidade de foco mais profunda. Se alguma vez tentou estudar ou se concentrar depois de um dia inteiro sentado, sabe o quão difícil é. A mente fica pesada, dispersa, lenta. Agora compare isso com um dia em que fez exercício antes de trabalhar, percebe como a mente está mais desperta, as ideias fluem melhor e o foco se mantém por mais tempo sem esgotamento mental. Isso não é coincidência, é ciência. É biologia em sua forma mais pura. Pense em alguém que sofre de ansiedade, estresse ou fadiga mental. Sua reação instintiva costuma ser buscar distrações, filmes, redes sociais, entretenimento superficial, tentando se acalmar. Mas o que realmente precisa não é mais ruído, e sim ação. Se em vez de se sentar para se preocupar, essa pessoa saísse para correr, caminhar rápido ou fazer um treino intenso, seu estado mental mudaria em minutos. O movimento é uma das ferramentas mais eficazes contra a ansiedade e depressão, pois regula o sistema nervoso e altera a química do cérebro. Você não precisa treinar como um atleta de elite para colher esses benefícios. Não se trata de passar horas na academia ou levantar pesos extremos. Algo tão simples quanto caminhar rápido por 30 minutos, correr, dançar ou fazer qualquer atividade que acelere o ritmo cardíaco já gera um impacto profundo na mente. O mais importante é a consistência. Quando você treina o corpo de forma constante, também treina a mente para a disciplina, a resiliência e a clareza. Os estoicos valorizavam a resistência física porque sabiam que corpo e mente são inseparáveis. Se você se torna mais forte fisicamente, também se torna mais forte mentalmente. Ao empurrar o corpo quando ele quer desistir, você está ensinando a mente a resistir à preguiça, ao medo e à autocompaixão. Cada vez que supera um treino difícil, reforça a ideia de que é capaz de mais do que imaginava. Se realmente quer operar em seu nível máximo, faça do exercício uma parte inegociável da sua vida. Não o veja como uma opção, mas como um ritual para pensar com clareza, tomar melhores decisões e ter energia em tudo o que faz. Não há desculpas. Se tem tempo para se distrair nas redes sociais, tem tempo para se mover. Se pode passar horas consumindo informação sem aplicá-la, pode dedicar 30 minutos para treinar. Comece hoje. Não espere um plano perfeito, apenas mova-se. Corra, caminhe, pule, desafie seu corpo. E quando sentir a diferença na mente, quando perceber que pensa mais rápido, decide com mais confiança e mantém o humor estável, entenderá por que isso não é opcional. Você não pode ter uma mente forte em um corpo fraco. Use o exercício como uma ferramenta para transformar não apenas o seu físico, mas a sua vida inteira. Número 15. Use o estresse como uma ferramenta positiva. O estresse não é algo que você deva evitar. É uma ferramenta, um sinal de que está avançando, se desafiando e enfrentando algo que tem valor. A maioria das pessoas se paralisa diante do estresse porque o interpreta como um problema, uma barreira, um inimigo. Mas os estoicos entendiam que a pressão é parte inevitável da vida e que o importante não é eliminar o estresse, e sim aprender a canalizá-lo e usá-lo a seu favor. Quando você sente estresse, seu corpo e sua mente entram em modo de ativação. A adrenalina é liberada, a frequência cardíaca aumenta, os sentidos ficam mais aguçados, você entra em um estado fisiológico ideal para agir. Mas é justamente aqui que muitos falham. Em vez de aproveitar essa energia para algo útil, se afogam em pensamentos negativos, se paralisam, se queixam. Em vez de ver o estresse como uma oportunidade de crescer, o veem como um sinal de que deveriam parar.
Pense em momentos da sua vida em que sentiu uma pressão intensa antes de uma apresentação importante, de uma grande decisão, de uma prova ou de uma conversa difícil. Esses momentos de estresse não eram alertas para fugir, mas indicações de que você estava em uma situação que importava. O estresse não aparece na zona de conforto, ele surge no limite do crescimento. O neurocientista Dr. Andrew Huberman mostrou em seus estudos que o estresse pode ser usado como uma ferramenta para melhorar o foco e o desempenho. Diante de situações de alta pressão, ele não resistia ao estresse, usava-o como combustível para se manter alerta, aumentar sua performance e fortalecer sua capacidade de adaptação. Sabia que o estresse, quando bem direcionado, melhora a concentração, a tomada de decisões e constrói resiliência. Marco Aurélio dizia que o obstáculo é o caminho, cada desafio, cada dificuldade, cada momento de pressão é uma oportunidade de crescimento. Se não há estresse, significa que você não está se desafiando, que está estagnado, que não está empurrando seus próprios limites. A chave não é eliminar o estresse, mas controlá-lo e convertê-lo em algo útil. Quando sentir estresse, mude o foco, pergunte-se: esse estresse é um sinal de que estou crescendo? Posso usar essa energia para melhorar meu desempenho? Em vez de se concentrar no medo, canalize o estresse em ação. Se tem uma prova difícil, use a pressão para se concentrar melhor. Se enfrenta um grande projeto, use o estresse para planejar e se organizar. Se vive uma situação desconhecida, use o estresse como um impulso para seguir em frente. O segredo está em regular o estresse, não em eliminá-lo. Não se trata de viver sob pressão constante, mas de treinar-se para utilizá-lo de forma estratégica. Técnicas de respiração, exercícios físicos, foco no presente e uma mentalidade de crescimento são ferramentas que os estoicos usavam para manter a serenidade diante da adversidade. Eles não fugiam do estresse, transformavam-no em poder. A ciência confirma essa visão. Quando você treina a mente para enxergar o estresse como algo positivo, o corpo responde melhor. Estudos mostram que pessoas que veem o estresse como desafio e não como ameaça apresentam maior resistência, melhor desempenho e recuperação mais rápida. Sua percepção muda sua fisiologia. Se acredita que o estresse te destrói, ele te destrói. Se acredita que ele te fortalece, ele te fortalece. O problema não é o estresse, é a forma como você o administra. Se o usa como desculpa para desistir, para duvidar de si mesmo, para evitar o difícil, ele se torna um obstáculo. Mas se o usa como combustível, como um lembrete de que está no caminho certo, ele se torna sua maior vantagem. Não busque uma vida sem estresse, ela não existe. O que você pode fazer é treinar-se para enxergá-lo como o que realmente é, uma ferramenta poderosa que, se bem utilizada, pode te impulsionar além dos seus próprios limites. Não deixe o estresse te controlar, controle-o você. Mude sua perspectiva. Transforme-o na sua maior força. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Mas ouvir não basta, o verdadeiro progresso começa com ação. Então, antes de encerrar, faça um compromisso consigo mesmo, escreva nos comentários: hoje tomo a decisão de ser minha melhor versão. Sou estoico. Não pense demais, apenas faça. Que esta seja sua primeira prova de que não é alguém que apenas ouve, mas alguém que age. Lembre-se, a disciplina se constrói com cada decisão, e esta é uma delas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, seja forte, haja com virtude, e não deixe que sua versão fraca tome o controle.